Olá, meus irmãos, graça e paz, uma boa noite a você, a todos que estão aí na sua casa. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração de culto da Primeira Igreja Batista em Cumbica. Queremos começar o nosso culto desta noite com uma nota do ocorrido na última quinta-feira desta semana, que foi o falecimento da nossa irmã querida Ivone, que pela vontade do Senhor a chamou para si, depois de um tempo de luta, de batalha contra uma enfermidade. Assim, aprove ao Senhor e cabe a nós aceitarmos, portanto, a vontade boa, agradável e perfeita do nosso Deus. Para tanto, eu gostaria, nesta noite, que pudéssemos celebrar a Deus um culto de gratidão em nossos corações, em memória da nossa irmã querida. A você, Massa, a toda a sua família, se estiverem assistindo esse culto, os nossos sentimentos. Que o Senhor continue confortando e abençoando a sua família e a sua vida. Nós somos do Senhor. É no Senhor que mantemos a nossa esperança. Força aí, meu irmão. Estamos juntos. Eu queria convidá-los no início desse culto, aonde o nosso coração vai estar inundado de gratidão pelo Senhor e por ter nos dado a oportunidade de conviver com a nossa irmã Ivone. Então, o Senhor a deu, o Senhor a tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do verso de número 25. Eu quero, portanto, começar o culto dessa noite com essa porção da palavra do Senhor aos nossos corações, que diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual, diz o Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperemos no Senhor e na força do seu poder. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma celebração em nome de Jesus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença nós estamos com o nosso coração grato por nos permitir mais uma vez nos aproximarmos do Senhor por meio de Cristo Jesus, chamá-lo de Pai nosso. Graças te damos porque o Senhor é o nosso consolo, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É o Senhor que nos fortalece, nos encoraja, é a nossa bandeira,
É o Deus que nos cura, que nos anima, é a nossa justiça. É o Senhor que tem toda a majestade, poder, glória, honra, louvor. É soberano, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia, é o nosso bom pastor, é a videira verdadeira, é quem nos sustenta, é quem morreu na cruz por nós. Nós te louvamos em nome de Jesus, te agradecemos pelo dom da vida. Em nome de Jesus nós oramos e falamos com o Senhor, bendizemos o teu nome, na beleza da tua santidade. Obrigado por ser o nosso consolo, socorro presente, enxugar as nossas lágrimas. Ó Deus, continue confortando, abençoando a vida do Massa, de seu filho, de seus netos, de toda a sua parentela que está de luto. Conforte, assim como a família do Jair, da Adriana e de tantos outros, ó Deus, que têm sofrido a perda de uma pessoa querida. Fortaleça-nos, queremos ser como os grandes montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos, independe de qualquer circunstância. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala: te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu lembro do profeta Abacuque, quando ele diz que ele se alegra e ele exulta no Senhor Deus da vida dele, independente de qualquer coisa. E nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós somos o povo que em qualquer circunstância nós levantamos a nossa voz em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos cantar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu tenho. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. A Bíblia nos diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se um dia nós temos essa promessa de habitar num lar sem dor, sem sofrimento, sem luto, é porque um dia Ele decidiu morrer por nós. Tão grande amor que levou à morte e morte de cruz. Nós vamos cantar agora esse grande amor que o Senhor tem por nós. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor
Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. A palavra diz assim: Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, estamos diante da Tua palavra, inspirada, revelada, que o Espírito Santo do Senhor possa ser Ele mesmo o ministrador da Tua vontade sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a preciosidade do Teu coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como está o seu coração? Provavelmente ele está ainda aflito e preocupado com os acontecimentos da última semana, dos últimos meses. Não tem sido nada fácil para todos nós. Mas uma coisa é certa: o Senhor tem desejo, tem intenção de enxergar o nosso coração e esquadrinhar cada canto dele, para nos ajudar a superar momentos difíceis, de profunda tristeza. Esse texto retrata o encontro de dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é aquele que está seguindo Jesus. Portanto, a gente poderia classificar como a multidão que segue a vida. Mas também tem uma outra multidão que está seguindo uma viúva que sai da cidade para sepultar seu único filho. Podemos classificar essa multidão como a multidão que segue a morte. Esses dois grupos, esses dois grandes grupos vão se encontrar no momento em que Jesus vai surpreender a todos, porque ele vai tocar naquele esquife, o cortejo fúnebre vai parar, todos, portanto, vão prestar atenção em Jesus, que em seguida diz para aquela mulher: não chores, e diz para o menino, dando uma ordem sobre aquela condição de morte, dizendo a ele: menino, levanta-te. O jovem, portanto, volta à vida, é restituído à sua mãe, e todos então reconhecem que um profeta chegou naquela cidade. Uma das marcas do ministério de Jesus. Jesus é reconhecido e chamado como profeta de Deus. Esse é o relato, essa é a narrativa no Evangelho de Lucas. E eu gostaria de fazer algumas observações e depois seguirmos para uma aplicação daquilo que podemos compreender a respeito da vida de Jesus nesse encontro extraordinário entre Jesus e esta viúva que morava numa cidade chamada Naim.
A primeira observação é que a morte é uma realidade cruel. Eu costumo dizer que a morte ela é uma agressão ao caráter de Deus. Não devemos nos conformar com essa experiência, até porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ela também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se por um homem adentrou o pecado no mundo e por causa do pecado a morte, também adentrou ao mundo a vida através de um homem. E é esse encontro entre a vida e a morte que vai proporcionar a toda aquela multidão um encontro extraordinário com Jesus. A morte é uma realidade cruel porque ela separa, ela divide, ela mexe com sentimentos, ela provoca dor, ela provoca desespero, ela provoca choro, ela provoca profunda tristeza. Nós não sabemos lidar com a morte. Há grupos, inclusive, que exercem um lindo ministério, que é o ministério da capelania, aonde são treinados, inclusive, a ajudar pessoas a morrer. Esta é uma realidade muito difícil, da qual nós não nos preparamos. E é esse o grande conflito entre nós, porque fomos criados para viver e viver para a glória de Deus. Mas algo deu errado por conta das nossas ações, por conta das nossas atitudes, que declaradamente se rebelaram contra o Criador. A morte se tornou uma realidade cruel, da qual nem todos sabem lidar com ela do mesmo jeito. Uma outra observação é que cada cultura expressa sua dor de um jeito diferente. Por exemplo, esta cultura da qual o texto bíblico nos relata, sepulta os seus mortos do lado de fora da cidade. Até porque, nesta cultura judaica, o falecido, o morto, ou o contato com o morto, tornava a pessoa que teve contato com ele imunda, tendo que obedecer uma série de rituais para a purificação. Nesse sentido, era sepultado fora da cidade para que a cidade não se tornasse também imunda. Inclusive, aquela multidão que acompanhava o cortejo precisava passar por um processo de purificação para voltar à cidade. Jesus toca naquele esquife para o cortejo, assim como ele um dia tocou no leproso e o curou. Jesus não tinha problema de tocar em pessoas, entre aspas, consideradas imundas, porque aquele que é santo, aquele que é puro, não pode se contaminar. Jesus então muda a história daquela mulher, daquele menino, para revelar a todas aquelas pessoas que o seguiam que ele tem poder sobre a morte. Uma outra observação é aquela que já dissemos, que as duas multidões, cada uma seguia um cortejo diferente. O número que temos no Brasil, por conta da Covid, é de mais de 47 mil mortos em nosso país. Como eu disse, essa semana, nós perdemos uma irmã querida em nossa igreja. Eu escrevi um acróstico em que nós nunca seremos
uma estatística. A nossa querida irmã Ivone nunca será uma estatística. Pude dizer isso à família, embaixo da sombra de uma árvore no cemitério, que nós não somos uma estatística. Ivone tem nome, tem família, tem história, tem amigos, tem irmãos. Ela não é um número, ela é uma pessoa. 47 mil pessoas têm história. Essas pessoas não são estatísticas, não são números. E devemos lamentar por cada uma delas, orarmos por cada família. Pois bem, qual é o valor de uma vida? Quanto vale uma vida? Jesus é apresentado no Evangelho de Mateus como Deus conosco, o Emanuel. Se Jesus é Deus conosco, então nós estamos bem. Não estamos bem, nós estamos muito bem. Você aí na sua casa está muito bem. Se você tem Jesus, e Jesus é Deus conosco, você está muito bem. E é nele, em Deus, Deus conosco, em Jesus, que deve estar fixo o nosso olhar. A presença de Jesus é uma presença real, apesar das circunstâncias. Creia nisso, por favor. Foi Jesus quem disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus é uma presença real. Creia nisso, por favor. Neste encontro entre Jesus e esta viúva da cidade de Naim, que está saindo para sepultar seu único filho, esse encontro nos revela pelo menos 4 atributos da pessoa de Jesus. Vamos a eles. Primeiro atributo: visão. Você pode repetir essa palavra comigo aí na sua casa? Visão. Perceba que Jesus, na multidão, ele viu aquela mulher. E aquela mulher era, na multidão, diferente. O choro dela, a tristeza dela, a postura dela, as vestes dela eram diferentes. Por isso Jesus a vê de um jeito como ninguém mais entre a multidão a vê. Jesus tudo vê. Tem uma experiência, tem uma sentença na Bíblia que me causa grande temor, porque essa sentença me leva a crer que Jesus tudo vê. E saber disso é exatamente algo que provoca temor. E qual é a sentença? A sentença é a seguinte: nenhuma folha da árvore cai, ou um fio de cabelo da cabeça, sem que o Senhor tenha conhecimento. O Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo pode. Essa experiência de um Deus pessoal deve nos causar um grande temor. Ao mesmo tempo, deve nos surpreender, nos chamar a atenção, porque não há nada que passa desapercebido pelo Senhor. A visão de Deus, o olhar de Deus é um olhar
diferenciado, que nos encontra em qualquer lugar, por mais escondido que estejamos. Quem sabe, no meio de uma multidão, não querendo ser encontrado, por exemplo. O Senhor tudo vê. O segundo atributo que essa experiência do encontro nos revela sobre o atributo de Deus é a compaixão. Quando Jesus vê aquela mulher e consegue diferenciá-la no meio de todas aquelas pessoas, ele se compadece dela. Isso significa que Jesus já está envolvido o suficiente para fazer alguma coisa. Quando Jesus se compadece de alguém, quando Jesus é comovido pela situação de alguém, significa que ele já está envolvido o suficiente para agir, para mudar aquela história. O que significa que aquele encontro não será qualquer encontro, será um encontro extraordinário. Você tem lembranças, por exemplo, do dia em que você entregou sua vida a Cristo Jesus? Você tem lembranças do seu testemunho, da sua primeira experiência daquele amor verdadeiro? O primeiro amor, aquele amor apaixonado em que você encontrava significado em todas as coisas. Você não tinha medo, você tinha na verdade uma grande ousadia. Lembra desse dia? Pois bem, Jesus está envolvido demais com aquela cena, com aquela multidão, e é por isso que ele toca, e é por isso que ele dá a ordem ao menino, é por isso que ele ressuscita o jovem, devolve a sua mãe. Ele está envolvido demais para não fazer alguma coisa. O terceiro atributo que nós encontramos nesse encontro é a consolação. Visão, compaixão, consolação. E nós encontramos a consolação de Deus na palavra de Jesus dizendo a ela: mulher, não chores. Não é natural chorar na perda de um único filho. Saber que ela está num cortejo fúnebre, que não há sequer nenhuma esperança, porque aquela mulher agora, sem o marido, sem o seu único filho, como iria viver e suportar a vida? Dizem que o mais difícil não é o cortejo fúnebre. Dizem que o mais difícil é quando voltamos para casa e ao chegar em casa há um vazio. Quantas vezes aquela mulher não parou na porta do quarto do filho só para vê-lo dormindo? Quem sabe como mãe, olhando ele respirando durante a noite. Agora você pode imaginar ela voltando para casa e não encontrando mais ninguém. Tendo que separar as coisas no guarda-roupa, recolher os objetos, quem sabe manter as fotos na estante da casa. Não seria natural chorar e chorar e chorar e chorar? Por que negar isso? Por que negar a tristeza? Por que negar a saudade? Por que negar esse sentimento que nos envolve por perder alguém que amamos? Será que Jesus está sendo insensível quando diz para ela: mulher, não chores? Não. Jesus não está sendo insensível
Jesus está sendo Deus conosco. E quando ele afirma para aquela mulher, não chores, é porque ele já tem um plano, ele já tem um propósito, ele já tem tudo organizado por aquilo que há de acontecer. Provavelmente aquela mulher vai continuar chorando, mas um choro agora de entusiasmo, de alegria, de novidade de vida por ter o seu filho de volta. Mas o atributo revelado nessa declaração, não chores, é a consolação. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Só Deus é quem pode dizer para você, não chores. Porque só Deus é quem pode dizer para você que se o choro durar uma noite inteira, a alegria vem pela manhã. É por esta razão que basta a cada dia o seu próprio mal. Eu acho que todos nós já perdemos alguém, com toda certeza. Alguém que a gente ama e quer muito bem. Eu tenho 48 anos e nesses 48 anos perdi pessoas queridas que amo de verdade e que só de parar para pensar já me bate uma saudade, já sou tomado por um sentimento assim, de tristeza, de emoção, por saber quanto faz falta estas pessoas que já perdi. Meu papai, minha mamãe, meu vovô, minha vovó. E algumas dessas perdas eu ainda era bem jovem. Meus filhos, por exemplo, não tiveram a oportunidade de conviver com minha mãe como avó. Eles não a conheceram, eles não têm nenhuma memória vivencial com ela. E eu tenho certeza que eles iam amar e iriam adorar conviver com aquela vovó. Graças a Deus, eles têm a vovó por parte de mãe, que é uma vó incrível, para quem eu mando um beijo. Jesus não está sendo insensível quando diz não chores, pelo contrário, Ele está demonstrando a ela a consolação que vem do céu. É Ele quem enxuga as lágrimas, é Ele que restaura a dor, é Ele que enche o coração de esperança e de alegria outra vez. Deus conosco, Jesus está conosco, até a consumação dos séculos. Visão, compaixão, consolação e, por último, ressurreição. Só Jesus é quem pode dizer: menino, levante-te. E aquele menino levanta e volta aos braços da sua mãe. Só Jesus é quem pode dizer para a filha do Jairo: menina, levanta-te. Só Jesus é quem pode dizer: tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Só Jesus é quem pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisto, Maria? Você crê nisto, Marta? Você aí na sua casa crê nisto? Aonde está, ó morte, a tua vitória? Não está.
Porque quem venceu a morte foi Jesus. E na ressurreição de Jesus, a morte teve a sua sentença decretada. O seu aparente poder, o seu aparente domínio derrotado, aniquilado. Provavelmente esta não é a notícia que vai sair nas capas do jornal amanhã, segunda-feira. Mas você sabe melhor do que ninguém que está escrito aqui, neste livro eterno, palavra do Senhor aos nossos corações: Cristo vive e reina e voltará. E é exatamente este o fundamento da nossa fé. Qual a multidão que você quer seguir? Qual é a multidão que você quer seguir? A multidão que segue a vida, ou a multidão que insiste em seguir o cortejo da morte? Siga Jesus. E quando você seguir a Jesus, você vai descobrir que Ele revelará ao seu coração a capacidade que Ele tem de tudo ver, de se compadecer, de te consolar e no último dia te ressuscitar dentre os mortos. Crê em Jesus, segue Jesus, vem conosco nessa linda jornada, neste encontro extraordinário pelo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Entregue sua vida a Jesus, confia nele, o mais Ele fará. Uma boa semana para você. Deus te abençoe. Creia no Deus da Bíblia. Ele é extraordinário e quer ter um encontro com você. Forte abraço. Boa semana. Deus te abençoe. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus.
Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma celebração do culto online da nossa igreja. Desejamos a todos vocês uma semana feliz, abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor continue confortando, consolando os vossos corações. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm dedicado de forma generosa as suas contribuições. Isso tem possibilitado da igreja continuar cumprindo com os seus compromissos e também finalizando a nossa etapa da adequação do espaço que envolveu, nas últimas semanas, uma pequena obra na nossa igreja. Em breve estaremos todos de volta. Vocês poderão acompanhar o protocolo que vamos estabelecer do retorno das celebrações presenciais aqui na primeira igreja de Cumbica, e todos vocês serão comunicados, orientados. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Para nós será uma alegria poder também recebê-los aqui presencialmente. Boa semana, um beijo a todos vocês, Deus os abençoe. Até semana que vem. Amém.